havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas. Por um ano, descia em certo tempo o tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é tirada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Quantos podem glorificar a Deus? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, se há algo que a pandemia nos ensina ou nos lembra, é o tamanho da nossa fragilidade. É que nós somos muito frágeis, mas muito frágeis mesmo. A fragilidade humana, ela é tão grande que a gente vê o mundo em temor e em pânico por causa de um inimigo invisível, pequeno, mas muito ameaçador, que é este vírus. Então, nós somos muito frágeis, mas muito frágeis mesmo. É no cenário da fragilidade humana que se manifesta a dor, que se manifesta o sofrimento. É nesse cenário humano em que nós vivemos, faz parte da nossa caminhada. E quando nós lemos o texto aqui, nós vemos um cenário de dor e de sofrimento absurdo. Mas nós não podemos esquecer de um fato: é que Jesus, ele percorre, ele anda justamente os lugares onde estão os sofridos. Jesus caminha com os que estão em angústia. Jesus caminha com os que enfrentam a dor, com os pobres, com os enfermos, por causa da sua compaixão. E o texto bíblico que nós lemos esta noite nos mostra Jesus percorrendo, andando, entrando em mais um desses lugares. É interessante que no versículo 1,
O texto diz assim: depois disso. Ora, depois disso o quê? Depois disso, depois que ele curou o filho de um oficial do rei. Ele passou uns meses ali na Galileia. Alguns comentadores dirão que Jesus estava residindo na Galileia, mas o fato é que Jesus sai da Galileia e vai a Jerusalém. Por que Jesus vai a Jerusalém? O texto também informa: havia uma festa entre os judeus. Então, os judeus iam até Jerusalém para as festas, porque o povo judeu é um povo de festa. Havia 3 grandes festas anuais, que essas festas, elas atraíam muitos judeus para Jerusalém. Então é provável que essa festa aqui fosse uma dessas 3 festas. Ou a festa da Páscoa, ou a festa do Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos. O texto não diz de fato qual era a festa. O fato é que havia festa em Jerusalém, havia celebração em Jerusalém, havia alegria em Jerusalém, havia felicidade em Jerusalém. Mas o texto também nos mostra uma realidade diferente, oposta àquela, quando nos diz no versículo 2, que ora em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Agora, a informação que chama a nossa atenção, há pelo menos 2. A primeira é que o texto diz que ali naquele tanque, que ali naqueles alpendres, havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. O que era o tanque de Betesda, irmãos? Que descobriram esse tanque de Betesda no século XIX, através de umas pesquisas de arqueologia, de escavação, e descobriram o tanque, que era formado por 2 grandes piscinas, e os alpendres em volta, 4, e um alpendre no meio. Então esse tanque, que o texto diz que ficava próximo da porta das ovelhas, a porta das ovelhas era a porta por onde entravam as ovelhas que seriam sacrificadas ali no templo. Então, o tanque e a porta das ovelhas é na região do templo, é no espaço do templo. As ovelhas entravam pelaquela porta e elas iam para o sacrifício. E havia esse tanque. O tanque inicialmente servia para quê? Para um banho cerimonial, um banho ritual. Antes de entrar no templo, o judeu, a pessoa, deveria tomar um banho de purificação, e era pago para entrar no templo. Então, meus queridos irmãos, o que acontece é que um fato incomum e ao mesmo tempo estranho começou a atrair muita gente doente para aquele tanque. Mas muita gente doente mesmo estava indo para aquele tanque. Havia a notícia que naquele tanque descia um anjo. O anjo descia e balançava as águas, e o primeiro que corresse e pulasse na água era curado de qualquer doença. Mas não dê glória a Deus agora, que eu ainda vou explicar esse negócio. Mas, meus amados irmãos,
O povo estava indo para ali como se ali fosse a Canidé dos crentes. Muita gente, muita gente. Mas o que nós podemos observar no tanque de Betesda são 3 coisas. Primeiro, que o tanque de Betesda é o espetáculo do sofrimento. O tanque de Betesda é o espetáculo do sofrimento. Porque quem vai para aqueles alpendres ali é só gente que sofre. O texto diz no versículo 3: o texto não diz apenas uma multidão, o texto diz: havia uma grande multidão. E qual era o tipo de gente que tinha ali no tanque? Era enfermos, eram cegos, eram coxos, eram paralíticos. Gente que em algum momento na vida deixou de ver a luz do sol, deixou de enxergar. Gente que andava, mas deixou de andar, ficou doente, ficou enfermo. Estavam ali, gente frustrada, gente com dores, gente angustiada, gente sofrida, gente que era constantemente, com certeza, corroída pela falta de alegria e de ânimo para viver. E também gente que havia se acostumado com o sofrimento, que havia se acostumado com a dor, com a angústia, com tudo isso. Então, meus queridos e amados irmãos, quem ia para ali era quem sofria. Agora veja, tem gente na festa ali em Jerusalém, mas também tem gente sofrendo lá no tanque, mas também tem gente enferma lá no tanque, mas também tem gente sem esperança lá no tanque. Esse lugar era lugar de sofrimento. Alguns iam até o tanque de Jerusalém para aliviar a sua consciência dando uma esmola. Mas aquele lugar não era um lugar atrativo para quem era saudável, para quem estava bem de saúde. O que atraía as pessoas para aquele lugar era o desespero humano. Lugar de dor, lugar de angústia. Mas segundo, este lugar também era um lugar de falsa esperança. E aqui eu explico o negócio do anjo para os irmãos. Meus queridos irmãos, o texto, em algum momento do texto diz que um anjo, ninguém sabe quem era esse anjo, em certo tempo, ele descia no tanque e agitava as águas. E o primeiro que corresse, chegasse lá e pulasse na água, o primeiro que chegasse lá era curado. Agora a questão, irmãos, a primeira coisa é que Deus não trabalha dessa forma. Como? Alguém chegar aqui e dizer: tem um anjo aqui no púlpito, e o primeiro que correr aqui, chegar aqui de vocês todos, vai ser curado. Deus não trabalha com essa gincana da cura, com essa maratona da cura. Deus não trabalha dessa forma. Às vezes tem alguém que está na frente, mas Deus escolhe o último para receber o milagre. Pastor, e o anjo? Pois é, essa ideia aqui do anjo, essa história do anjo, era na verdade uma lenda, um mito que se criou ali. É por isso que nos principais manuscritos você não encontra essa parte do texto aqui. Foi um acréscimo para dar uma luz a quem lesse o texto para ter um entendimento mais completo.
Mas na verdade, irmãos, essa era uma lenda, era um mito. Era um mito que se difundiu naquele lugar. A água balançava, balançava, porque tinha horários em que as comportas do tanque se abriam para abastecer o tanque com água. Então, com a entrada da água, balançava. No meio desse negócio todo, alguém que estava ali no momento que a água balançou, sentiu-se curado. Ninguém verificou se a cura era real, se havia acontecido, e surgiu a notícia: tem um anjo lá no tanque, rapaz. O que tu tem? Tu está cego, corre lá, que o primeiro que entra vai ser curado. Mas não havia anjo nenhum, não havia nada disso. Deus não trabalha dessa forma. Então, essa era uma falsa esperança. As pessoas estavam ali em busca de uma falsa esperança. As pessoas estavam ali em busca de algo que não acontecia, que não existia. Mas a terceira coisa é que esse local, esse lugar, era chamado de tanque de Betesda. Já falei disso aqui, né? Eu estou lembrando agora. Pois então vamos para frente. Então, irmãos, esse lugar era chamado de tanque de Betesda. Foi até tu que me respondeu, lembrei. Que significa casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Então era o lugar de misericórdia. Só que quando Jesus pergunta para o homem: queres ser curado? O que é que o homem diz? Mas Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho homem algum para me pegar no braço e me jogar na água, que a água, na hora que o anjo descer ali, a água balançar. Então, o homem está no lugar que é chamado de casa de misericórdia, casa de compaixão, mas ele está dizendo o seguinte: eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para me estender a mão, eu não tenho ninguém para me conduzir. Onde estava a família desse moço? Onde estavam os familiares deste moço? Talvez eles já haviam cansado da luta de lidar com um homem que estava há 38 anos enfermo daquela maneira. O fato é que o homem olhava para muita gente ali, mas ele se via sozinho. E por que ninguém ajudava aquele homem, irmão? Sabe por quê? Porque todo mundo que estava no tanque estava em busca do seu milagre. Todo mundo que estava no tanque estava olhando para a sua precisão. Todos que estavam no tanque estavam olhando para a sua necessidade. Olha, meus amados irmãos, a nossa igreja é sim uma casa de misericórdia e compaixão, mas nós devemos tomar o cuidado para que nesta casa não venha a faltar misericórdia para com os doentes, não venha a faltar misericórdia para com os sofridos, não venha a faltar misericórdia para com os pobres. Nós temos que tomar o cuidado para que ao vir aqui para a igreja, a gente esteja só interessado no nosso milagre, na nossa renovação espiritual, no nosso crescimento, na nossa prosperidade, e a gente fique tão cheio dessa ganância, dessa ânsia, que a gente esqueça do nosso irmão que está do nosso lado. E alguém que vem aqui, está com a gente, está buscando a Deus, vem até dizer: mas eu não tenho ninguém por mim,
mas eu não tenho ninguém que faça algo por mim. Nós somos a família de Deus. O irmão que congrega aqui, ele é teu irmão em Cristo, filho do mesmo Pai, salvos por causa do mesmo sangue, lavados no mesmo sangue, resgatados pelo mesmo Cristo, tendo em nós o mesmo Espírito, e herdeiros do mesmo céu, herdeiros da mesma esperança. Então, meus amados irmãos, que ninguém nesta casa se sinta sem apoio e sozinho, mas que as nossas mãos estejam sempre erguidas e para ajudar a quem precisa. Do que me adianta eu olhar somente para mim, para o meu umbigo, eu me preocupar apenas comigo? Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Sabe o que me espanta? É que eu vejo tanta gente que é tão sensível à voz de Deus, mas não é sensível à voz dos pobres. Gente que ouve a voz de Deus com tanta facilidade, mas não ouve a voz do sofrimento de alguém que está do seu lado. Então eu fico impressionado, como é que Deus fala com essa pessoa, ela ouve a voz de Deus, mas a sensibilidade dela é zero para quem sofre. Então no tanque de Betesda tem o nome misericórdia, mas não tem atos que demonstrem misericórdia. Talvez você que chegou aqui esta noite, olhe para a sua própria vida e pense que a sua vida é um tanque de Betesda. Talvez a tua casa, o teu lar, é só dor, é só sofrimento, é só angústia, é só desespero, portas fechadas, coisas que dão errado, lágrimas quentes no meio da noite, coração sufocado pelas frustrações da vida. Talvez a tua vida seja uma grande Betesda, onde as tuas esperanças são frustradas. Você pensava que daria certo, tudo apontava que daria certo, estava tudo dando certo, mas de repente tudo desmoronou, tudo caiu, deu errado, e você tentou, mas deu errado. Aí você está quase que sem esperança, você está meio que sem esperança, você está como aquela árvore seca em tempos de falta de chuva. As folhas vão ficando amarelas, daqui a pouco todas as folhas da árvore secam, caem ao chão e a árvore fica ali seca. Mas eu quero te dizer algo esta noite: Deus fará chover uma chuva de milagre, de esperança e de providência na tua vida. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Talvez a tua história seja como o tanque de Betesda, de quem mais você precisava de ajuda. Você não teve ajuda, você não teve apoio. Agora, meus amados irmãos, Jesus está perguntando para o homem: queres ser curado? Essa pergunta, irmão, parece, né, uma brincadeira. Quer ser curado?
né? Parece que a gente vê o paralítico quase dizendo assim: rapaz, tu está me vendo aqui desse jeito, nessa situação, esperando aqui uma água balançar ali, e tu ainda vem perguntar se eu quero ser curado? Não está vendo que eu estou doente? Mas a questão, sabe qual é, irmãos? O que lança a luz a este versículo é o versículo 14. Porque Jesus encontra aquele homem no templo, depois, e diz assim para ele: olha, tu já está curado, tu já estás são, então, tu não peca mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Olha, irmão, na verdade, as enfermidades não são causadas por pecados todas, né, irmãos? Nem todo mundo que está doente é porque está em pecado. Mas no caso desse homem, a paralisia dele era por causa do pecado. Ele tinha pecado contra Deus. E de alguma forma, os seus nervos foram se enrijecendo até o momento que ele não conseguia mais se locomover sozinho e ficou paralítico. Por causa do pecado ele estava assim. Então quando Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus não está apenas perguntando se ele quer andar. Jesus está perguntando se ele quer também ser curado na sua alma, no seu espírito. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Jesus quer te curar, irmão, mas quer curar a tua alma do orgulho. Quer curar a tua língua da fofoca. Quer curar o teu coração da hipocrisia. Porque do que adianta ele te curar, te restaurar e curar a tua saúde física, e tudo isso é muito bom, e você não se arrepender, não deixar o pecado e ir para o inferno. Por isso que Jesus está dizendo para o homem: olha, não peca mais, porque senão vai acontecer coisa pior contigo. O que é a coisa pior aqui? É ele entrar numa vida de iniquidade, entrar numa vida de pecado, se deliciar com o pecado, usar a cura como um alívio para a sua consciência. Mas Jesus me curou, mas Jesus está me abençoando, mas está tudo dando certo, mas as coisas estão bem, mas o pecado também está lá, está escondido, abafado, mas está te apodrecendo por dentro como um câncer. Vai matar a tua alma e o teu espírito, vai te apodrecer todo, e pode até te levar para o inferno. Então Jesus está perguntando para o homem: tu quer ser curado? Está na hora de abrir mão do passado, está na hora de abrir mão das dores, está na hora de abrir mão da angústia, está na hora de abrir mão da tristeza, está na hora de abrir mão das mágoas, de gente que não te ajudou, de gente que não estendeu a mão para ti, de gente que não quis estar do teu lado. Está na hora de perdoar tudo isso, para que você viva a minha cura. Aí o homem responde assim: ah, Senhor, tu queres ser curado? Ah, Senhor, mas eu não tenho nenhum homem comigo aí. Quem é que vai me carregar, me pegar no braço e me jogar na água? Ora, irmãos, o homem não sabia que quem estava diante dele é aquele que abre os olhos dos cegos. O homem não sabia que quem estava diante dele é aquele que dá vida àqueles que estão mortos. O homem não sabia que quem estava diante dele é aquele que ressuscita.
O homem não sabia que quem estava diante dele é aquele que levanta coxo e paralítico. O homem não sabia que quem estava diante dele é aquele que tem poder para curar, para restaurar, apenas com uma palavra. O homem não sabia que quem estava diante dele era o Messias. Aí ele diz: Senhor, não tem homem nenhum. Agora, irmãos, quem tem o Messias diante de si, precisa de homem algum? Quem tem o Messias diante de si, precisa de anjo? Quem tem o Messias diante de si, precisa de água? De movimento nas águas? Quem tem Jesus não precisa de nada disso. Porque quem tem Jesus tem o dono do milagre. Quem tem Jesus tem o dono da redenção. Quem tem Jesus tem o dono da restauração. Quem tem Jesus tem o dono da vida. Quem tem Jesus tem o dono da provisão. Quem tem Jesus tem o dono da bênção. Quem tem Jesus tem o dono das portas abertas. Quem tem Jesus tem o dono da vitória. Quem tem Jesus não precisa de água. Quem tem Jesus não precisa de tanque. Quem tem Jesus não precisa de homem. Quem tem Jesus não precisa de anjo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem é que tem Jesus aqui esta noite? Quem é que tem Jesus? Quem é que tem Jesus? Feche seus olhos glorificando ao nome do Senhor Jesus. Então, se você tem Jesus, por que você está tão angustiado? Então, se você tem Jesus, por que você está tão triste? Porque alguém te disse não, porque uma porta se fechou. Mas eu quero te dizer que aquele que está contigo é o que manda em tudo. Ele manda e desmanda. Se ele fechar a porta, ninguém abre a porta. Mas se ele abrir, não tem quem feche a porta, porque ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é quem manda em tudo. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre os demônios. E eu digo uma coisa para você: ele está aqui esta noite, poderoso para te curar. Está aqui essa noite, poderoso para te curar. Oh, glória a Deus. Oh, glória.